que você possa ouvir Ele falar comigo. Não tem sentido Ele falar comigo se não ser para edificar a sua igreja. Você é a igreja. Se sou sacerdote é para ministrar sobre vocês. E se vocês são sacerdote é para ministrar uns sobre os outros, sobre a minha vida. Quando o Espírito propõe. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra que é viva e fiel, Pai. A tua palavra, Senhor, é verdade e ela nos cura e nos liberta. Senhor, e nós queremos te dar graça por este momento que conseguimos chegar até aqui. Senhor, nos reunimos. Obrigado, Senhor, pelo alimento que colocaste nesta mesa. E obrigado por este alimento que estamos prontos a receber, que vem do teu Espírito, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, que cada um seja edificado, fortalecido, que a sabedoria de Deus venha sobre nossa vida, Senhor, e o discernimento espiritual, para que possamos saber a forma e o tempo de agir, Pai. Ajuda-os, ó Deus, a compreender o que hoje propomos a falar. Esteja conosco, Senhor, cerca este lugar com fogo, cerca com os teus anjos, e que nada interfira neste lugar, ó Deus, que nada impeça a mente do irmão, a mente da irmã estar atento àquilo que tu queres falar através do teu Espírito Santo, Senhor, que ele possa absorver, que ela possa absorver, e que sirva essa palavra para o crescimento, para o fortalecimento da sua fé, que ela cresça, que ele cresça no conhecimento de Deus. Nós te agradecemos por esse encontro rema, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Receba a nossa vida como sacrifício vivo de louvor, de gratidão ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Narabacou, declaro que vamos cantar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus, amém? Pode sentar, em nome de Jesus, amém? Hoje é dia de ensino, encontro rema. É dia de ensino, é dia de ouvir o Espírito falar. Eu agradeço a Deus por trazer vocês aqui para me ouvir falar. Sair num frio desse, tem que ter algo de Deus para vocês. Não pode ser. Eu agradeço pelo amor que vocês têm à minha vida, por querer me ouvir. Mas porque eu creio que vocês acreditam que o Espírito está comigo. E é por isso que eu creio que dá mais essa confiança em vocês. Estar aqui para ouvir o que temos para falar. Vamos pedir então que eu pedi para vocês abrir a palavra em Gênesis capítulo 1. Porque hoje nós propomos, o Espírito propôs, falarmos sobre os laços emocionais. Amém? Vassoura, senta aqui, pastor. Muito perto. Já ficou muito perto aqui? Vai falar sobre o quê? Vai falar do quê? Laços emocionais? Vai falar de laços emocionais?
Vamos quebrar esse laço. Vamos falar de laços emocionais. Por que o Espírito está propondo isso? Porque talvez nós, ou você de alguma forma, está precisando tomar uma posição sobre isso. Porque nós temos que tomar cuidado com a nossa condição emocional. Isso os médicos mesmo falam, né? Todo mundo fala, nós temos que estar bem emocionalmente, tem que cuidar, né, do seu psicológico, estar saudável, né? E os laços emocionais, ela tem um poder muito grande, né? A vida emocional das pessoas tem um poder muito grande de levar ela para um alto ou para um profundo, né? É isso? O psicólogo leva para o fundo, as profundezas da depressão, da autoimagem negativa. Então é muito delicado. Então as emoções é um ponto de equilíbrio entre a terra e os céus, né? Que a gente tem que cuidar. Uma mente que não está boa, ela tem que ser cuidada. Por quê? Porque ela desequilibrada, ela causa um dano muito forte. Ela pode te levar a uma comunhão com Deus, ou então te afundar também. Então tem que procurar equilibrar nossos pensamentos, nossa forma de ver a vida, ver as coisas, para a gente poder viver bem na terra e viver bem na comunhão com Deus. Então vamos falar um pouco sobre o que é a emoção, emoções. A emoção é um estado mental que está ligado a uma variedade de sentimentos, pensamentos e maneira de agir. Isso está escrito, é um estado emocional. Então, emoções é um estado que nós temos da forma que nós pensamos, e que está ligado à variedade de sentimentos e pensamentos. O que seriam os sentimentos? Até defino isso como sentir dos pensamentos. Então, as emoções estão ligadas àquilo que você expressa como sentimento, né? De raiva, de medo, de dor, de alegria, de euforia. Então, isso são emoções que a gente expressa de sentimentos, né? E tem a ver com aquilo que nós pensamos, né? Porque o que desejamos, o que fazemos, depende daquilo que pensamos, o que estamos pensando, o que estamos recebendo como informação, principalmente. Hein? Então, quando a gente fala de laços emocionais, nós estamos falando de vínculos, né? Estamos falando de ligações emocionais, né? que nós temos com as pessoas e que nós temos também com a nossa vida espiritual. Né? São dois tipos de vínculos, né? que nós temos: vida espiritual e vida racional, vida humana, né? que são os relacionamentos. Também. Então eu queria que descesse, só para a gente poder ter uma ideia. Então, laços emocionais é o nome que se dá para as interações afetivas ou amorosas entre as pessoas, construída ao longo da vida em seus variados relacionamentos. Então é o que? É a interação afetiva ou amorosa, quer dizer, é o sentimento que você tem quando você gosta daquilo, está sentindo prazer daquilo, está sentindo alegria com aquilo. Então toda espécie de sentimento de amor, do gostar, de sentir-se feliz, de satisfação naquilo que está sendo oferecido a você, está sendo a ligação, o laço emocional que você está tendo com aquilo. Por exemplo, o futebol, a pessoa pode ter um laço emocional com o futebol. Aqui tem um sentimento de euforia nele, de adrenalina, não sei, de emoção, né? Principalmente quando é o Corinthians que está ganhando, a pessoa sente eufórica. O Corinthians vai jogar, tem uma necessidade de estar naquele dia assistindo, porque é uma satisfação para ele, é uma alegria. Eu não sei o que o Corinthians fez para ele até agora, mas eu digo assim, só sei que tem um significado para ele aqui. E emocionalmente ele se sente bem quando ele defende aquela ideia, aquele pensamento. Por isso que o estado emocional tem a ver com o que você pensa e com as ligações que você tem, né? Que você recebe de informações e as ligações do que você recebe das informações nos seus relacionamentos, né, com as pessoas. Isso que vai determinar o seu estado emocional. Por isso que ele diz que emoções é um estado, né? Que nós falamos, emoções, ele é um estado. É um estado mental ou fisiológico que está ligado a uma variedade de sentimentos ou pensamentos. Eu estou falando a definição aqui, para a gente poder entrar na palavra. Amém? Então, vínculos, laços ou vínculos, ou ligações para as pessoas, ligações emocionais, tem a ver com a forma que nós reagimos com o que recebemos. Principalmente nas ligações de afetividade, de sentimentos de amor. Que o grande problema,
O caos de hoje da humanidade, o mal que assola a humanidade, é o mal amado, é a falta de amor. Na verdade, no geral, as pessoas buscam se sentir amadas. A falta de amor, a falha que há no contexto família para amar as pessoas e receber o amor, para dar o equilíbrio emocional que ela precisa, é o grande fator. Então, a ausência do amor é o grande problema da vida emocional das pessoas. Então, as pessoas buscam de todas as formas, em diversas formas de agir, suprir a sua carência de amor, né? E não sentir-se amado, né? Ok? Por isso que Deus enviou Jesus, né? Para poder suprir essa necessidade, né? Não vim falar só sobre a questão de explicar o que é emoções, mas para a gente começar a falar, né, da revelação do Espírito Santo. Então, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, 24. Gênesis capítulo 1, 24, eu creio que todos já sabem. Gênesis, capítulo 1, versículo 24, uma Bíblia que praticamente vai estar nessa palavra. 24 até o 28. E Deus disse que a terra produzia seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim foi. Deus fez animais selvagens, animais domésticos e os demais seres vivos, versículo 25, da terra de acordo com as suas espécies, e Deus ficou satisfeito. Ele viu que tudo era bom. Depois Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos e a terra, e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e disse-lhe: multiplicai, enchi a terra, domine-se e tenha poder sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre os animais. Primeiro quero falar só apenas que o Espírito colocou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que Deus estava trazendo neste momento, quando Ele disse em fazer o homem, Ele estava dizendo que tudo que Ele fez, animais, tudo que Ele fez, quando Ele criou o homem, Ele disse, e tudo que Deus fez, Ele disse é bom. Ele se sentiu satisfeito com o que Ele fez. E o que Ele criou naquele momento, o homem, foi o ser como um indivíduo. Por que um indivíduo? Porque não existia nenhum outro ser como Ele. Então Ele constituiu primeiro o homem na sua individualidade. Ele disse: vamos fazer este homem, era Adão na época, e vamos fazer ele com a minha semelhança e com a minha autoridade, com a minha imagem, né, e com a minha semelhança, com a minha autoridade. Então ali Ele constituiu a figura da pessoa, da sua individualidade. Então a vida emocional nós temos que construir primeiro na nossa individualidade também. A vida espiritual ela tem que ser construída primeiro na nossa individualidade. As pessoas ficam esperando a espiritualidade, às vezes, ou a vida emocional, a cura no comportamento das outras pessoas. Que se ele ficar bem, eu também vou ficar bem. E esse é o grande problema. Eles não se constroem. Porque eles não entendem que quando Deus o criou, primeiro foi para que a sua individualidade, você como pessoa, estivesse bem no relacionamento com Ele, com você mesmo. Sobre o que você é, o que você representa para Deus. Amém? Dá para entender isso? Narabadia, como Senhor, fala para o teu povo. E a palavra diz que Deus diz que tudo era bom. Então nós temos um conceito sobre o que somos, é importante, e Deus se agrada. Você precisa entender a importância de saber quem você é, no sentido de valorizar, de ter uma postura de filho de Deus, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa segura, de uma pessoa que sabe tomar decisões, que sabe se dar valor. É criar um comportamento que você possa se dar valor, que
você possa entender o propósito a qual você foi criado. E não foi criado em função das pessoas. Você foi criado com um propósito espiritual primeiro. Deus criou o homem e a mulher com um propósito primeiro espiritual. Então nós vimos, vou falar de uma forma, nós vimos o Senhor falando assim: eu fiz o homem e vi que era bom, mas fiz ele a minha imagem e semelhança, porque primeiro, quando eu o criei, é com um propósito espiritual. Então Deus te fez para, como indivíduo, quer dizer, para um relacionamento individual com Ele, com uma visão de um relacionamento espiritual, de laços, de ligações com Ele espiritual e não emocional. Dá para entender? Primeiro, o que é espiritual, Ele fez para você ter relacionamento com Ele. Quando fala de ter laços espiritual, é de ter dependência espiritual de Deus. Então Ele te criou primeiro como indivíduo para ter dependência dele. Quando a gente fala de laços, a gente está falando de ligações com aquela pessoa que nós estamos tendo um contato, com o pai ou com a mãe, que seja, mas nós estamos tendo ligações com ela. E quando Deus nos criou, é para ter ligações com Ele, é para ter dependência nele. Então o propósito de Deus na sua vida, na sua criação, foi que você tivesse dependência de Deus e não dependência das pessoas nos seus relacionamentos ou das coisas. Ele te fez para depender dele. Então Ele te fez um propósito primeiro do que é espiritual, uma dependência espiritual. É para ter um propósito de ter dependência espiritual e não emocional. O emocional veio depois. Os nossos pais, se eles tivessem nos ensinado desde pequeno a nós entendermos que devemos ser espirituais e não emocionais, nós teríamos mais dependência de Deus nas nossas decisões. Nós teríamos preocupação maior desde pequeno, já ter um comportamento andando em direção a Deus, ter comunhão com Deus, se preocupar em falar com Deus sobre as coisas que sentimos e sobre as coisas que nós queremos fazer. Mas como os nossos pais também são descendentes de Adão e se perderam no meio do caminho, nessa comunicação com Deus, nessa intimidade com Deus, então Ele nos ensinou em ser emocionais, sermos dependentes emocionais, depender daquilo que recebemos do relacionamento humano. Quando se tornou racional, começou a se tornar baseado as nossas emoções naquilo que nós pensamos e sentimos, e isso se torna emocional, racional, e não é uma dependência mais espiritual. Então, quando o homem passou a se tornar emocional, vamos dizer assim, mais emocional do que espiritual, a preocupação dele, então ele começou a se tornar também mais dependente dos seus relacionamentos terrenos do que os seus relacionamentos espirituais. Dá para entender? Então, por isso que fugiu do propósito. A forma com que os nossos pais nos criaram, ele tirou o propósito original. Eles fugiram desse propósito original, eles saíram desse propósito original, porque eles começaram a conhecer também o que é emoções apenas, o que é viver direcionado pelo que se sente. O amor que rega todas as nossas emoções e tudo que é na terra é o amor de Deus. É o único amor verdadeiro que pode suprir todas as coisas. Mas nossas emoções, ela nos leva a utilizar desse sentimento de amor para preencher algumas coisas, alguns pensamentos, algumas carências da palavra certa, que só Deus poderia, só o que é espiritual poderia suprir. Só que nossos pais perderam esse vínculo. Eles começaram a ensinar-nos a dependência emocional mais do que a dependência espiritual. Não nos ensina sobre vida espiritual, nos ensina sobre questões humanas apenas. Então se tornamos apenas racionais e os pensamentos começam a reger o nosso comportamento como pessoa. Então a gente começa a ser mais emocional do que espiritual. Então o princípio da dependência, do laço emocional, começa lá em Gênesis, já, dizendo que Deus nos constituiu individuais para termos um relacionamento espiritual. Então se alguém está preso a algum laço de emoção, algum laço emocional, ele está fora de um propósito. Ele não vai conseguir viver a vida espiritual, aquilo que Deus preparou para ele, porque ele vai estar
vivendo talvez de uma forma desequilibrada. Ele não vai conseguir tomar decisões que Deus às vezes espera que ele tome, porque ele pode estar se tornando escravo das suas carências emocionais. Por isso que a Bíblia diz que não tem como aqueles que andam na carne agradar a Deus. Não tem como você dizer que vive em busca de suprir apenas suas carências emocionais e você poder dizer que Deus encontrou-se com Deus. Você não se encontra com Deus suprindo as suas carências emocionais. Você se encontra com Deus quando você começa a exercitar a sua fé na palavra de Deus, naquilo que Ele ensina, como princípio de vida. Aí você começa a ter um relacionamento com Deus, ter um vínculo com Deus, uma vida espiritual. Você quebra a dependência emocional para viver uma vida espiritual. Porque o que eu quero dizer é que esse é o verdadeiro propósito inicial de Deus na sua vida. Você ter uma vida individual para ter uma vida espiritual. Então, uma dependência espiritual. Não uma dependência emocional, mas uma dependência espiritual. E era isso que os seus pais, os nossos pais, deveriam ter nos ensinado como princípio. Não estou dizendo que você não deveria ter emoções, estou dizendo que as suas emoções seriam um detalhe apenas para colaborar para que a sua vida espiritual fosse firmada no que é espiritual. A sua vida fosse firmada no que é espiritual. Mas as pessoas aprendem apenas a depender da sua vida emocional. Elas aprendem apenas a viver no contexto, que eu quero dizer, dos relacionamentos humanos, da visão humana, daquilo que é necessário como carência humana. Porque os nossos pais começam a nos ensinar e nos treinar que nós temos um futuro pela frente, que precisamos conquistar, e que nós precisamos das coisas voltadas apenas ao mundo que aquela criança ou que aquelas pessoas começam a ter acesso. E eles não trazem a visão daquilo que Deus gostaria que os pais colocassem para os seus filhos, para que entendessem que mais do que ter é ser uma pessoa, que Deus o fez como indivíduo, que Ele quer relacionar-se com Ele e que ele precisa aprender o que é Deus, o que é viver com Deus já desde pequeno, se relacionar com a presença de Deus, observar o comportamento dos pais como sacerdotes, até mesmo dentro de casa, mais como sacerdote, do que até mesmo como pessoas que vão dar referência para ele ao mundo que ele vai viver. Só que as pessoas dão preferência em direcionar a vida das crianças para dar referências a ele do mundo que ele vai viver, o mundo físico que ele vai viver, e não o mundo espiritual. Por isso que se gera no mundo hoje mais dependência emocional dos relacionamentos do que dependência espiritual em Deus. Porque a razão, ela te leva a sentir dos pensamentos, mas o que é espiritual te leva a sentir apenas uma coisa: a fé, a direção sua que você anda, a direção da sua vida com Deus, o que você aprende com a palavra em relação à sua vida com Deus, da sua formação interior, do que você é como indivíduo espiritual na presença de Deus. Por isso diz: façamos um homem à minha imagem e a semelhança. Em primeiro lugar, eu fiz eles para serem espirituais e não para serem emocionais ou carnais. E os nossos pais, eles falharam por isso, né? Então vamos lá. Nossos pais, eles não nos ensinaram. Vamos lá no versículo, capítulo 2, versículo 18, onde começam os nossos vínculos emocionais. Então, só para você entender que quando a pessoa tem laços, nós temos laços emocionais porque nossa vida é baseada em relacionamentos na visão humana, no âmbito humano, não no âmbito espiritual. Se a nossa vida desde o princípio, desde o nosso contexto lá como crianças, estivéssemos sendo preparados para uma visão espiritual, nós teríamos dependência em Deus e não nas pessoas, não nos relacionamentos. Nosso interior estaria preparado para lidar com qualquer problema ou diferença com as pessoas, com os relacionamentos que nós teríamos, com o trabalho, com a escola, com um grupo social de pessoas, vizinhos, com amigos, com irmãos, seja com o que for, qualquer tipo de relacionamento, estaremos preparados. Mas como nós não fomos preparados espiritualmente pelos nossos pais, mas fomos entregues a uma visão apenas carnal do contexto humano, das preocupações humanas, então nós começamos a ser dependentes emocionais. E a dependência emocional é exatamente
aquela busca para suprir as nossas carências, a nossa falta de amor. E muitos buscam em quem? Nas pessoas ou buscam nas coisas, né? Quer suprir a sua deficiência emocional, a sua falta, a sua carência nas coisas, ou eu vou tentar ter para que alguém me aceite. Assim, eu quero ser rico para que alguém, né? Porque fala que os ricos têm mais amigos, né? E eu queria ter um amigo, sabe? E queria ter vários amigos. Eu acho que o rico é mais fácil ter amigos, né? Então a pessoa às vezes pensa em se tornar rico e acha que o caminho de suprir a sua solidão, a sua necessidade de suprir a sua vida emocional, o caminho é se tornar rico, é se tornar bem-sucedido. Mas é engano, ele se torna bem-sucedido e os amigos realmente se aproximam dele, mas o vazio da alma ainda continua. Aquele vácuo no seu espírito ainda continua. Por quê? Porque o propósito que Deus criou o homem foi para uma vida como indivíduo espiritual. E aquele vazio não é suprido porque ele não entendeu de quem realmente ele deve ter dependência dele. Enquanto ele não entende, a vida dele fica nessa busca constante de suprir o vazio da alma. E esse vazio da alma é exatamente, ele busca nos relacionamentos e nas coisas, ele começa a buscar. E o vazio da alma, só a presença de Deus pode suprir. Só a presença. Mas isso é um indivíduo espiritual que vai conseguir. Ele só vai conseguir suprir se ele entender que ele foi criado como indivíduo espiritual, uma pessoa espiritual que Deus quer habitar nele, que Deus quer se relacionar com ele. Se ele não entender isso e não se voltar para Deus, de vez ele ter uma dependência espiritual, ele vai ter uma dependência emocional, apenas uma dependência carnal, ou nas coisas ou nas pessoas. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Então vamos dizer onde começou nossos vínculos espirituais. Abre em Gênesis 2, 18 até o 25, não vou ler não, mas vou dizer. Então viu Deus que não era bom o homem ficar só. Não é isso que está escrito aí? Não é bom, versículo 18 ao 25. Então viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. Cadê que eu vou aqui também? 18. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus trouxe o homem para ver que nome ele daria. Assim o homem deu a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Então Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto esse dormia, tirou uma costela dele e fechou em o lugar em que ficava a costela. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e levou ao homem. Versículo 23. Então o homem disse: essa sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une a uma só carne, a sua mulher, e os dois se tornam um só ser, uma só carne. Versículo 25. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. O que o Senhor veio revelar sobre essa questão do capítulo 2 é que aqui começa o nosso vínculo. Deus criou tudo e criou o homem, e depois que ele viu o homem, ele disse: tudo que ele criou é bom. Mas depois, no capítulo 1 ele disse isso: tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Mas no capítulo 2, ele disse algo que não é bom que o homem viva sozinho, viva só. Ele já reconheceu uma outra necessidade. Por quê? Quando ele colocou o homem, constituiu o homem como indivíduo, que você primeiro tem que se ver você completo como pessoa, saber o seu valor, saber o quanto Deus te ama, o que você é, o que você representa para Ele e a sua importância enquanto você vive na terra, para as pessoas, para contribuir para o bem das pessoas. Você como um ser completo em Deus. Deus falou: é bom o homem viver assim. Eu criei a pessoa certa, a minha imagem e a semelhança. Mas no capítulo 2 ele disse depois que não era bom que o homem continuasse só, estivesse só. Ele já reconheceu uma necessidade.
Uma necessidade que, quando ele colocou o homem para administrar a terra, cada um tinha a sua espécie. E todos os animais se comunicavam e se espelhavam e se confirmavam na sua identidade. A criação de Deus do homem como um ser espiritual, ali quando ele disse imagem e semelhança, ele estava dando a ele uma identidade, dizendo: você é um ser espiritual, você é um ser espiritual ao qual eu habito, a qual eu quero ter um relacionamento, eu quero que você dependa de mim, eu quero falar com você, eu quero me relacionar com você. Mas depois Deus viu uma outra necessidade, porque a terra onde o homem vivia, ali existiam seres que se comunicavam entre si, e o homem começou a perceber que havia uma diferença entre ele e os animais. Então ele não sabia como lidar com isso, e Deus viu que começou a ter um vazio no lado emocional com o homem. Não quer dizer que o homem não tinha um lado emocional, ele tinha, só que Deus não criou o lado emocional dele para ser dependente do lado emocional. Ele criou o lado emocional com um propósito, porque Deus, antes de criar o homem, já pensou no que ele queria. Ele queria que a terra se enchesse mesmo de seres humanos e de animais. Ele já tinha visto esse propósito de procriação. Mas quando ele olhou para o homem, ele disse que há uma necessidade emocional nele, de que ele se identifique com a sua espécie, para que ele tenha alguém à sua semelhança, para que ele possa se sentir bem em poder falar não com a cobra, ficar trocando ideia com um lagarto, com um jacaré. Às vezes é uma coisa meio estranha para ele, porque não parece muito com ele, parece que ele está falando com uma pessoa bem diferente do que ele é. Então Deus disse: vamos fazer alguém da sua espécie. E quando ele fez alguém da sua espécie, foi ali que começou a necessidade do homem de se relacionar. Ali começou o vínculo emocional dele, quando Deus criou a mulher. Então a necessidade emocional começou a surgir quando Deus disse: não é bom que o homem viva só. Mas não é para depender emocional, é apenas uma necessidade emocional para se completar o propósito na terra, porque cada animal tinha o seu pai, e o homem, Deus criou a mulher para completar a vida dele, o propósito de um homem e da mulher na terra. Assim como o jacaré é jacaroto, jacaré fêmea, assim como o jacaré tinha jacaré fêmea, então o homem também precisava ter alguém que identificasse a sua semelhança, para que ele pudesse sentir também bem, eu acredito assim, para se relacionar, para se comunicar, para se identificar como uma espécie de ser humano, e não como um ser humano, e ele um jacaré, e ela uma cobra, e o outro elefante, girafa, mas um ser humano. Tanto que quando Deus disse a ele: criei a mulher para você, tirou lá da costela, toda aquela conversa toda, ele disse para ele: aqui está alguém a sua semelhança. Ele disse: vou chamar ela de varoa, porque ela é parecida comigo, em outras palavras. Logo ele se identificou, logo ele entendeu o propósito de Deus na criação da mulher. Então a mulher, que eu quero dizer também, ela foi criada por Deus como um indivíduo também. Quando falo indivíduo, é uma pessoa individual, uma pessoa que Deus criou para ser semelhante ao homem, para complementar a vida emocional dele. Então ele trouxe a mulher num contexto também de semelhança a ele, e também de semelhança e de imagem e de semelhança. Porque eu parto do princípio: se ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem olhou para a mulher e disse: ela é parecida comigo, ela tem as mesmas condições humanas que eu tenho, ele se identificou, ele confirmou a identidade dele como ser humano. Então quer dizer que ela também tinha uma semelhança com Deus, porque se ele era parecido com o Pai, ela também se habita, se parece comigo, e eu pareço com meu Pai, quer dizer que somos parecidos com o Pai. Se somos parecidos com o Pai, quer dizer que temos nossas individualidades. Então ela é parecida de uma forma e eu sou parecido de uma outra forma, mas fomos criados de uma mesma fonte, do mesmo Pai. Então o que eu quero dizer é que tanto a mulher como o homem tem a sua imagem de Deus constituída na sua individualidade. Ela tem que se preocupar em se firmar nos seus valores, na sua visão como mulher espiritual, como mulher de Deus, como uma pessoa de valor, uma pessoa capaz, uma pessoa abençoada também, uma pessoa também de autoridade, porque Deus fez o homem com imagem e semelhança e fez a mulher também com imagem e semelhança. Então os dois são semelhantes e têm autoridade para administrar, para se relacionar com a terra.
Deus criou a mulher para suprir uma necessidade emocional que começou a sinalizar na vida do homem, porque ele precisava de alguém para se relacionar, para tornar-se semelhante, para ter alguém semelhante a ele, para confirmar a sua identidade como ser humano. Então ali começou o vínculo emocional. Vínculo emocional tem a ver com o primeiro surgimento da necessidade do homem de relacionamento humano. Aí é emocional. Relacionamento espiritual é dependência espiritual, não é dependência emocional, não é relacionamento, digo assim, relacionamento com Deus é relacionamento espiritual, não é relacionamento humano. Dependência emocional é dependência das emoções. Dependência espiritual é dependência do que é espiritual, dependência de Deus. Então o homem ali, Deus reconheceu que ele precisava começar a ter um relacionamento. Havia uma necessidade, então ele disse: não é bom que o homem viva só. E aí começou o problema da dependência emocional, porque até então, tanto a mulher como o homem viviam uma vida espiritual, viviam como indivíduos espirituais, se relacionando com Deus no Éden como seres espirituais. Tanto ela como ele podia ouvir a voz de Deus falar, poderia falar com Deus e se relacionar com Deus, eram dependentes de Deus, até que resolveram pecar, resolveram não viver mais dependentes de Deus, resolveram ter o conhecimento do bem e do mal, tomar decisões pela sua própria forma de ver as coisas. Aí foram expulsos dessa presença, porque se Deus não o apartasse, eles iam querer ser Deus, e aí Deus teria que os destruir. E na verdade, quando Deus expulsou o homem do Éden, exatamente para não ter a necessidade de ter que destruir o que ele começou. Porque se ele prestasse conhecimento do bem e do mal, aí tinha a árvore da vida, né? E se ele tivesse a vida eterna e achasse que ele poderia viver para sempre, talvez Satanás convenceu ele a ter ciência do bem e do mal, também poderia convencer ele de que ele era eterno e que ele poderia ser maior que Deus. Era só se unir com ele. E aí Deus ia ser obrigado a destruir o homem dentro do Éden, junto com Satanás. Então, para evitar isso, Deus puniu o homem, disse: vocês vão para fora, e agora vocês vão aprender as coisas de uma forma diferente. Onde não era para ter sofrimento, vai ter sofrimento. Vocês vão ter que suar, vocês vão ter que passar por consequências, para que vocês aprendam a importância da dependência espiritual, que é depender da minha presença. Então, a vida do homem e da mulher, o vínculo emocional deles começou quando Deus descobriu que o homem precisava de relacionamento. Então, quando eles estavam no Éden, eles estavam com a vida espiritual, vivendo a vida espiritual. Mas quando eles saíram do Éden, começaram a descobriram essa necessidade de relacionamento, eles começaram a ter um vínculo emocional mais do que espiritual, um para com o outro. E começou a partir do princípio de pai e mãe, né, que eram fontes, e dali começaram a sair filhos. Eles começaram a criar os seus filhos de um ponto de vista mais humano do que um ponto de vista espiritual, daquilo que Deus pensava, quer dizer. Eles não mais se importavam muito com o que Deus pensava sobre aqueles descendentes dele. Por isso, quando a palavra disse, no capítulo 2 mesmo, versículo 21, se não me engano, até o 23, né? Não, versículo 24, está dizendo: deixará o seu pai e a sua mãe. Ele estava dizendo sobre quebrar vínculos, porque começou a ter vínculos, então se criou filhos como dependentes emocionais, e não se instruiu mais a eles sobre a necessidade de uma vida espiritual. Focou-se apenas na necessidade de depender de papai e de mamãe, onde mamãe estava sempre presente e papai estava sempre presente. Quando Deus disse que não é bom que um homem viva só, era só para suprir, confirmar ele como ser humano na terra, para que ele se relacionasse, mas continuasse uma vida de dependência espiritual. Mas eles perderam a oportunidade e foram expulsos da terra, e como eles decidiram viver uma vida espiritual independente de Deus, quando chegou fora do Éden, eles começaram a ter mais pensamentos focados na forma com que enxergavam suas emoções
do que da forma que eles enxergavam, conheceram de Deus. Não focaram mais no que era emocional do que era espiritual. Então começaram a criar os seus filhos, gerando pessoas dependentes emocional, e não dependentes de Deus, mas dependentes das suas emoções. Começaram a trazer para os filhos, a suprir, tentar suprir a carência dos filhos, apenas com o contexto da figura do pai e da mãe, sobre o que é proteção, sobre o que é segurança, sobre o que é estar presente na vida deles. Quer dizer, sem papai e sem mamãe, você vai ficar só, você não vai ter ninguém para cuidar de você. Então começou a se perder a necessidade de Deus nesse contexto, onde você depende de mim, o filho depende do pai, e o filho começou a criar uma completa ligação com um ser humano apenas, com a necessidade das carências humanas, no sentido de suprimento da carência do amor, do afeto humano. Então os pais começaram a ser a figura principal e Deus saiu de cena. Então os filhos começaram, para não ficar só, porque Deus já sabia disso, que a palavra é solidão. Então os filhos sofrem por medo, eles desejam a presença do pai, eles desejam a presença da mãe, com medo de ficar só, principalmente na sua fase de infância, até mais ou menos o começo da adolescência. Então se sofre um desespero pela presença dos pais, por causa dessa carência do amor, da presença do amor, de sentir-se amado, de sentir-se protegido, e a figura do pai e da mãe é fundamental para essa segurança de afetividade dos filhos. Então ele se sente só. Então o ser humano, até os dias de hoje como adulto, ele costuma fugir e buscar suprir a sua necessidade, a sua carência emocional das coisas, trazendo a presença de alguma coisa para suprir a sua solidão, tentar não se sentir só. Então os filhos aprenderam com os pais: sem mim vocês não sobrevivem, vocês precisam do meu amor, do meu cuidado. E os filhos começaram a criar uma dependência emocional nisso, onde eles começaram a crescer, não vendo outras possibilidades de que eles possam viver sem essa carência. Tipo, se meu pai e minha mãe não me amar, quem vai me amar? E não é verdade, Deus me ama. Se meu pai e minha mãe me abandonar, Deus me ama. E se eu fosse ensinado dessa forma, os filhos teriam menos dependência dos seus pais, menos necessidade de suprimento de carência emocional. Porque tudo que ele aprende, que ele começa a depender emocionalmente dos pais na infância, quando ele se tornar adulto, ele vai trazer para os seus relacionamentos essa busca desse suprir, para que ele possa depois amadurecer. Porque quando ele vai amadurecer? Quando ele descobrir que no seu relacionamento ele não vai ter tudo aquilo que os pais propõem para ele. Porque os pais não vão poder estar presentes a vida inteira, eles vão morrer. Então o seu namorado não vai poder estar presente com você também a vida inteira. O seu esposo vai poder dar atenção total para você. E você vai ter que amadurecer, porque o seu vizinho, nem o seu colega de trabalho, nem o seu irmão, ele vai poder te dar atenção para você o dia inteiro. Diz assim, a proteção que os pais dão. Só que você não amadurece enquanto você não desvincular. Então você diz: deixará o teu pai e tua mãe, é a quebra dos vínculos emocionais, ele está dizendo. Você não é só uma questão, agora você vai casar, não. É que você vai quebrar os vínculos emocionais. Essa ligação emocional dos homens com o seu relacionamento humano é que escraviza ele, porque ele busca nos seres humanos o suprir de uma necessidade espiritual, que é só o espiritual que pode suprir. Então ele começa a ter dependência emocional na busca de um amor que ele não encontra nas pessoas, não encontra no amigo, não encontra no trabalho, não encontra na igreja, não encontra nas pessoas, porque é uma necessidade espiritual que ele precisa, que ele está tentando suprir, que os pais não ensinaram, falharam em trazer a ele essa dependência de Deus. Ele aprende a depender dos pais, e quando ele aprende a depender dos pais, é só o que ele quer, o pai presente, a mãe presente, a proteção, a segurança. E quando o pai se ausenta, ele entra em desespero, porque cadê o meu pai? Para onde ele foi? Foi trabalhar. Então ele fica em desespero, ele fica procurando: cadê meu pai? Será que ele vai voltar? Então ele começa a entrar num estado de medo, e esse medo começa a exigir muito das pessoas
ou ele começa a entrar em desespero para que aquela pessoa não desapareça de vez, e começa a ter um comportamento imaturo como criança. Quando ele se torna adulto, ele começa a transferir o comportamento imaturo de exigir que as pessoas suprem a sua necessidade, como o pai e a mãe fez, só que as pessoas são incapazes de suprir essa necessidade dele interior. É incapaz, porque a necessidade não é apenas uma questão do ponto de vista de sentir os pensamentos, de sentir a presença do pai e da mãe, é uma questão espiritual, porque Deus constituiu você primeiro como um indivíduo dependente espiritual, e o que está vazio na tua alma não é o fato da sua mãe e seu pai estar ausente, é a presença de Deus que falta, é o Espírito Santo ocupando esse lugar. Então, emocionalmente, nós temos que entender, quando Deus diz quebrará, deixará o teu pai e tua mãe, é que são vínculos emocionais que nós temos que ter uma transição entre a fase da nossa infância para nos tornarmos adultos. E amadurecer emocionalmente é saber que não teremos mais aquilo que os nossos pais nos ofereceram, porque o mundo não nos dá isso, porque as pessoas não têm a capacidade que Deus tem de nos dar uma permanência segurança, um permanente amor, um permanente cuidado. As pessoas não têm como te suprir 100%, talvez, vamos dizer assim. Ainda que elas supram um pouco, mas é pouco demais, não é suficiente. Só que você, se não amadurece, entendendo que você precisa de Deus, de tomar novas atitudes para sobreviver na vida, nos seus relacionamentos, você continua como uma criança, buscando suprir necessidades que os homens não podem suprir, buscando no seu namorado, buscando no seu esposo, buscando na sua esposa, suprir o que apenas Deus pode suprir. Dá para entender? Você foi criado como um indivíduo espiritual e foi colocado num relacionamento emocional, mas não para depender das emoções, do relacionamento emocional do homem para com a mulher, mas para depender de Deus, do que é espiritual. Se perdeu essa visão e o homem começou a criar mais dependência emocional. A busca pelo que os pais eram e faziam permanece mais como necessidade entre os homens, mesmo na sua fase adulta, mais do que eles entenderam sobre o que é Deus na vida deles, o que é necessidade espiritual, o que é dependência espiritual. Por isso que existe tanta destruição nos relacionamentos, e as pessoas não amadurecem, uns buscam no marido, no esposo, o pai que não está mais presente, ou aquilo que o pai não ofereceu, que a mãe não ofereceu, e começam a agir de formas imaturas, não amadurecem. E aqueles que amadurecem conseguem ter mais equilíbrio, entendendo que as pessoas não podem suprir o que os pais dele ofereciam. Mas aquele que se torna realmente equilibrado emocionalmente é quando ele descobre isso, de que as pessoas não podem suprir o que os pais ofereciam, mas principalmente porque eles descobrem que Deus pode suprir o verdadeiro propósito, que é ser um ser espiritual, que é ser um indivíduo espiritual, ter dependência espiritual de Deus. Então nossa vida emocional tem que ser equilibrada para nós entendermos a nossa dependência espiritual de Deus, equilibrar as minhas emoções para que o indivíduo espiritual pelo qual fui criado venha existir. E só existe esse indivíduo espiritual quando eu começo a entender a minha dependência de Deus. Amém? Fala por aqui. Glória a Deus. Naramanaya Shudekalapapurepo, Naramanaya Shuriandalabai Shudepo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria, a gente vai passar um vídeo e aí depois a gente continua. Mas só queria que você entendesse primeiro esse princípio, sabe? Que é o início da vida emocional. Então o homem foi criado de uma forma, com um propósito. E quando Deus criou o homem e a mulher, criou a mulher para entrar no relacionamento com o homem, ali se iniciou o princípio emocional. Mas não era para o homem depender desse princípio emocional de relacionamento humano. Era para ele continuar dependendo de Deus.
Mas eles pecaram. E quando eles obedeceram a Deus, eles se afastaram de Deus e disseram: nós podemos ter o conhecimento das coisas agora, então podemos viver independente de Deus. Quando o homem começou a tomar essa decisão de não ser um indivíduo espiritual, de dependência espiritual de Deus, então ele começou a viver uma vida focada apenas no suprimento da sua vida emocional. E aí começa o grande problema da vida de muitas pessoas. Esse relacionamento emocional começou, enquanto ele está no equilíbrio, ele está bem, mas quando ele começa a desequilibrar, ele começa a esperar do homem a sua solução, a sua felicidade, a sua vida, o seu sucesso baseado no outro e não na sua individualidade, como Deus propôs para ele. Cada um na sua individualidade espiritual, buscando dependência espiritual em Deus e não dependência emocional nos homens. Então tem que se quebrar esses laços, essa dependência emocional tem que ser quebrada. Amém? Em nome de Jesus. Né? Então vamos estar olhando um vídeo agora, a gente vai estar falando do vídeo, que eu acredito que esses dois princípios já é o suficiente, tá? Para iniciar a conversa. Nós não estamos vendo que um homem, um vídeo, sempre procura algum vídeo na internet para complementar o nosso conhecimento. E foi um vídeo que eu mais vi que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando hoje, tá? Sobre vida emocional. Então vamos estar prestando atenção, deixa lá. Tá bom? É o primeiro. Então não está assistindo, depois a gente faz um comentário, né? Sobre. Pode parar. Participação em podcasts, em vídeos de outros canais que eu fiz colar. Eu gosto, acho legal falar desse assunto, mas hoje eu vou te contar uma coisa. Sabia que você pode estar alimentando a sua dependência afetiva? E na hora que você entende como é que você alimenta, há uma boa chance de você aprender como matar a fome. Vamos descobrir isso juntos? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos juntos! Isso é um vídeo rápido. Eu já começo o vídeo dizendo que eu sou um dependente afetivo de você. Então não me deixe nessa dependência afetiva. Se inscreva nesse canal e deixe o joinha logo antes de assistir o vídeo. Não gostou do vídeo? No final você tira o joinha e bota o dislike. Mas deixa o joinha no começo, porque eu garanto que se você não gostar, o dislike você deixa. Agora o like você esquece. Então, tudo bem, faça isso e ative o sininho também, para receber notificações e a gente se vê mais vezes. Agora que eu tentei alimentar a minha dependência afetiva com você, pedindo para você se inscrever nesse canal, vamos entender como é que você pode matar de fome a sua dependência afetiva e ser uma pessoa mais livre. Vamos começar a entender o seguinte: qual a coisa que mais assusta quem tem dependência afetiva? Solidão. Os dependentes afetivos vivem tentando fugir da solidão, como o diabo foge da cruz. A primeira diagnóstico eles usam, via de regra, 3 estratégias. E essas 3 estratégias têm origem aonde? Na infância, para variar. Porque, na verdade, o adulto é filho da criança. E a gente não tem muito como fugir disso. Mas no caso do dependente afetivo, o adulto é filho de uma criança ferida, uma criança assustada. E há motivos para isso. Porque as crianças, de fato, têm muito medo da solidão. Sobretudo, se a gente pensar num bebê recém-nascido. Ele é dependente de tudo, para tudo, de todo mundo. Senão ele morre. Ele morre de fome, ele morre por falta d'água, por falta de banho. Então, solidão, para nós, bebês humanos, é algo muito assustador. E aí, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque quando criança, nós vamos desenvolvendo mecanismos para tentar administrar essa solidão, que mais tarde esses mecanismos
se repetem na dependência afetiva e, alimentam a dependência afetiva. O primeiro mecanismo que um bebê usa para não se sentir tão perdido, tão sozinho, lógico, ele chora, mas nem sempre ele é atendido no choro, na hora e no momento que ele está chorando. Então, o que é que ele faz? Ele arranja o que, tecnicamente falando, a gente chama de objeto transicional. É aquele que ajuda a fazer uma transição enquanto ele espera mamãe chegar. Enquanto mamãe não vem, aquele objeto toma o lugar de mamãe. Pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser, muitas vezes um objeto da mãe. Criança muito pequena adora estar com a pulseira da mãe que ele quer botar na boca, com o lenço da mãe que ele fica agarrado, porque tem o cheiro dela. Então, isso tudo vai consolando esse bebê do medo da solidão. Tudo bem, o que é que isso tem a ver com a sua dependência emocional? Tem a ver que, se você observar, se você for um dependente emocional, você alimenta essa dependência com esse mesmo truque do bebê. Só que, ao invés do ursinho de pelúcia ou do objeto da mamãe, o que é que você usa? O celular. E aí você manda uma mensagem e você fica esperando a resposta. E você acorda e olha se ele ou ela mandou alguma coisa para você e não mandou nada. Será que vai mandar? Cadê? E você fica alucinado pelo celular e quer ligar para a pessoa. E será que vai ligar para mim? Será que não vai? É para olhar se está online, se não está online, para stalkear as redes sociais do outro. Onde está? O que foi que fez? Com quem estaria? Para, bebê! Isso repete o bebê no berço querendo mamãe. Percebe? Você é apenas um bebê assustado com medo da solidão. Só que no bebê isso faz sentido. Num adulto, isso vira dependência emocional. E aí você precisa começar a tentar treinar o seu cérebro para se dar conta de que eu cresci, eu não tenho notícia dele agora, mas eu já posso sair do berço, eu não preciso que ninguém me tire. Ou seja, eu posso sair de casa com amigos, eu posso fazer outras coisas, eu posso me dar banho, eu posso me dar comida, eu posso me divertir com outras pessoas, eu posso ligar para outras pessoas que eu gosto. Então, a primeira forma de você começar a matar de fome a sua dependência afetiva é evitando a repetição desse comportamento infantil que hoje em dia está na palma da mão, na forma do celular, que repete o ursinho de pelúcia ou então o objeto de mamãe. Onde é que mamãe está? Onde é que mamãe está? Onde é que mamãe está? Onde é que o ser amado está? É isso que você está fazendo no final das contas. Percebeu como este comportamento da sua dependência afetiva é infantil e repete algo de uma criança assustada, ferida e com medo da solidão? Vai fazer outra coisa que você cresceu. Uma outra estratégia é a esperança. E aí, quando ela tem um pai ou uma mãe que não são tão amorosos, ou então que trabalham muito, que desaparecem com muita facilidade porque passam um dia no trabalho, ela começa a ter esperança. Esperança de que vai ser diferente, esperança de que vai mudar, e ela começa a ter esperança. Ela fica sempre na expectativa. Se for filhos de pais separados, por exemplo, costumam ter a esperança de que mamãe e papai vão voltar a morar juntos, eles vão voltar a se amar, eles vão. Então, uma criança assustada pela solidão, ela começa a se consolar na esperança. E aí você cresce, se torna um dependente emocional e usa essa mesma estratégia. Você tem alguém que não lhe dá atenção, lhe maltrata, ou então é abusiva, lhe despreza, não está nem aí para você, e aí você, na sua dependência emocional, com medo da solidão, usa o mesmo artifício da criança lá atrás. Você começa a ter
esperança. Não, ele ou ela vai cair em si, vai ver que pessoa maravilhosa eu sou e tudo vai mudar. Não, eu tenho esperança. E aí a esperança mágica começa a tomar conta e lhe faz refém de situações e de relacionamentos que não estão lhe fazendo bem. De relacionamentos que muitas vezes você já deveria ter pulado fora, mas você não consegue. Porque como você tem medo da solidão, você acaba justificando o injustificável através da esperança de um milagre. A esperança de uma transformação. E esse também é um comportamento buscado lá na infância infantil. Então, para beber, você começa a não dar mais esperança a você mesmo de que situações que lhe são nocivas simplesmente mudem. Você não precisa esperar que coisas ruins para você mudem. Enquanto criança você precisava. Você é um adulto. Você pode simplesmente dizer: isso não me faz bem, eu não vou esperar coisa nenhuma e eu vou cuidar de mudar a minha vida, porque eu posso, porque eu sou grande. Uma coisa eu aprendi há muito tempo na vida: eu não espero nada dos outros e espero muito pouco de mim mesmo. E o terceiro ponto são os sonhos. Crianças, quando começam a passar por situações que afligem muito, solidão, sobretudo, que é o que a gente está falando, ela migra da esperança para os sonhos. E onde é que ela encontra esses sonhos? Nas fábulas, nos filmes, nos desenhos animados. Tem até uma série que passava na TV Cultura chamada O Mundo da Lua. Era um menino que pegava um gravador e ele saía gravando as coisas, adaptando a realidade que era ruim para ele para sonhos, né? Para esse mundo de sonhos que ele mesmo criava. Você já prestou atenção que criança assiste repetidamente o mesmo desenho animado? Passa e repassa e repassa e repassa, e ela sabe como é o começo, meio e o fim daquele episódio do desenho animado, mas ela assiste de novo, ela assiste de novo. Sabe por quê? Porque ela quer ter certeza de que está lá. Ela quer ter certeza de que o pica-pau continua vivo, não morreu, que as coisas não desapareceram, que o mundo não acabou. Então ela repete, isso dá a ela segurança. E aí você cresce e faz o que na sua dependência afetiva? Embarca no mundo de sonho. E qual é o sonho do adulto dependente afetivamente? O sonho romântico. Eu vou encontrar o príncipe, eu vou encontrar a princesa. E aí se perde naqueles filmes românticos, não é, de Hollywood, e sonha que na sua vida será assim, e sonha que as coisas vão ser como nos livros, e esquece que na vida real o príncipe, coitado, já vendeu o cavalo, foi morar numa comunidade, está ralando para pagar as contas. Esquece que na vida real o príncipe Charles casou com a princesa Diana e foi uma desgraça. Vamos matar de fome essa dependência emocional, fechando a torneira também para os sonhos e vindo mais para a realidade, e olhando para a pessoa que você está e dizendo: não existem príncipes nem princesas, não existe relacionamento pronto, a gente precisa construir. E sim, quando as relações começam a não ser boas como nos contos de fada, a gente pega o beco e vai embora. Então, se você pegar esses 3 artifícios infantis que as crianças usam por meio da solidão e para tentar conviver com a fragilidade infantil delas e observar que você os reproduz na sua dependência emocional, talvez você consiga ir matando essa dependência emocional de fome, simplesmente estrangulando esses 3 formatos de funcionamento, que já fizeram muito sentido quando você era uma criança, mas agora você cresceu, você é livre, e você pode inclusive sofrer por alguém que não lhe quer, mas você não morrerá. Você morria lá atrás, se papai, mamãe ou quem quer que seja não cuidasse de você, aí você morria. Hoje em dia, morre mais junto. Pense nisso. Tchau, até a próxima. Amém. Bacana. E tem mais, gente. Mas só quero que você primeiro comentar esse primeiro. Para que nós, tudo aquilo que eu falando dentro da palavra, é lógico que ele vem falando na visão de um psicólogo.
psicólogo para mim é um amigo pago. É bacana quem tem um problema, você tem que buscar às vezes uma orientação, ele pode até ajudar você de alguma forma. Mas é lógico que ele não é determinante em tudo, ele não tem a solução para tudo. Ele não pode mudar aquilo que você tem que mudar. A verdade é essa. Então eu achei interessante as colocações dele, porque vem de uma certa forma confirmando aquilo que está no princípio da palavra que eu tentei transferir para vocês hoje, sobre Gênesis. Que Deus te constituiu uma pessoa capaz. Agora, quando ele fala da primeira dependência do homem com beber, de comer, de ser cuidado, ali não estou tratando, dizendo para vocês que Deus não quer que os pais cuidem dos seus filhos enquanto eles dependem fisiologicamente dos pais. Não se trata da primeira fase, se trata de quando a criança começa a ter entendimento das coisas, ele deve começar já a conduzir ela a entender a questão espiritual das coisas, para que ela não cresça só pensando nas questões humanas, emocionais apenas, humanas, eu digo, fantasiosas, a começar a preparar a criança a entender que existe um Deus que criou ela também com um propósito espiritual, de fazer ela feliz. E se alguém deste mundo, a qual ela vai enfrentar, que pode fazer ela feliz, esse é a presença do Espírito Santo na vida dela. E deixar com que o resto ela vá crescendo naturalmente no seu relacionamento emocional. Quando fala relacionamento emocional, relacionamento com as pessoas. Só que eu achei importante esse comentário dele. Se você for ver de princípio, logo de cara ele fala o quê? O que Deus falou, né? Não é bom que o homem viva só. A busca do ser humano é essa luta constante de não ficar sozinho. A solidão é uma coisa terrível, que atemoriza. Só que ele falou que a forma, ele veio trazendo o entendimento do ponto de vista psicológico, que a forma com que a gente vai buscando esse suprir para não se sentir só, começa a gerar muitas vezes dependência emocional, quando a gente não começa a ter maturidade para lidar com o quê? Com a nossa realidade. Quando se diz dependência emocional, está dizendo que a pessoa está mantendo a condição infantil dela na realidade adulta dela, onde ela deve tomar decisões em dizer não. Ela está fantasiando, por exemplo, como ele disse, mantendo a esperança de uma coisa que não tem como mudar, ou não está mudando, de ver ela tomar a decisão como adulto e dizer, não, vou parar, esse carro está dando muito problema, eu vou vender ele, por exemplo. Não, ela continua, não, ele vai melhorar, ele vai mudar, ele vai. Então essas atitudes demonstram dependências emocionais. Quer dizer, eu estou pondo a minha expectativa não no que eu sou e no que Deus é na minha vida, para tomar decisões e corrigir o que está errado. Eu estou pondo expectativa na pessoa, de que ela vai mudar, de que ela vai conseguir. E aí eu insisto, porque na verdade eu estou dependendo emocional dele, estou com medo apenas de não ficar sozinho. E isso começa a ser um problema, porque às vezes a pessoa começa a prejudicar o seu amadurecimento como pessoa e também muitas vezes prejudicar a sua vida espiritual, porque ela começa a ter problemas de compreender o que Deus fala. Que Deus fala para ela, pare com isso ou pare com aquilo, ou tome uma decisão sobre isso, dessa forma, como a palavra orienta. Ela não consegue ouvir o Espírito Santo falar, simplesmente ela ignora, fala, não, Deus ele me ama, ele não vai querer que eu perca isso. Ele quer que meu papai, no caso da criança, que o pai vai trabalhar, ele fica se comportando como uma criancinha, né? Ah, o papai foi trabalhar, ele vai voltar. Não, e Deus fala, não, ele não vai voltar não, o papai foi e acabou, o papai morreu, o papai cumpriu o papel dele na terra. Não, o papai vai voltar ainda. Não, você cresceu, você é um adulto, você não é mais criança. Você põe a sua esperança como uma criança. Fica esperando, pondo a sua expectativa na visão só humana, na visão nas pessoas ou nas coisas, e fica se comportando como uma criancinha diante de Deus. Não quer assumir o verdadeiro propósito de Gênesis 1, que nós sabemos que Deus criou o nosso indivíduo para um relacionamento espiritual, dependência espiritual e não emocional. Então foi interessante que ele colocou, tá? Então, só que o princípio foi o mesmo, solidão. Essa é a busca do ser humano. Como ele foi sempre protegido pelos pais, então ele sempre viu a cara da mamãe, né, dando mamar, e de repente quando a criança se vê que a mamãe larga ele no berço, já começa ali o processo de amadurecimento, tá? Que a criança começa a amadurecer, entendendo que ela vai ter que sujeitar a ausência, para que ela comece a lidar com aquilo que ela deve fazer, deitar, dormir naquele berço, ou se comportar naquele berço. Então ela começa a amadurecer o processo ali já quando criança.
E os pais se ausentam. E essa ausência, muitas vezes a pessoa chega à fase dela da transição, que é deixar teu pai e tua mãe, né? Que ela deve quebrar o vínculo para se comportar como adulta emocionalmente ou adulta espiritualmente. Ela muitas vezes quer continuar uma vida infantil, uma vida de fantasia, como eu disse, uma vida de uma esperança, uma expectativa errada, né? De que não, vai mudar, esse carro vai melhorar, eu vou conseguir consertar ele um dia, e o carro nunca fica bom. Às vezes é melhor vender, trocar de carro, né? E ter uma atitude firme de fé, correr riscos, desafios para ter algo melhor e melhorar, ou às vezes deixar de lado certas coisas para recomeçar, para que as coisas aconteçam, não numa visão apenas como se estivesse só. Eu estou sozinho, papai e mamãe não estão comigo mais. Não, você tem Deus. O mesmo Deus disse: pai e tua mãe te abandonar, eu estarei com vocês, eu não te desampararei nem te deixarei. Então você tem um Deus para conversar. A sua dependência hoje tem que ser apenas espiritual e não emocional mais, em ninguém, em nenhuma coisa. Você não tem que pôr sua esperança em ninguém, em nenhum lugar, em nenhum objeto. Sua esperança tem que estar em Deus. E quando ele diz de sonhos, ele está dizendo de fantasias. Ele não está dizendo da pessoa ter visão espiritual sobre conquistas, sobre liberações. Ele está falando de fantasiar coisas. Coisas que estão mostrando para mim que é ruim, que é prejudicial à minha saúde, e eu persisti naquela tecla, dizendo, fantasiando: não, vai melhorar. Não, essa pessoa vai mudar. Não, ele agora começou isso, agora ela começou aquilo, e agora ela está mostrando que vai, e a pessoa na verdade não vai mudar, enquanto ela não tiver um encontro verdadeiro consigo mesmo, com Deus e com a realidade dela, em dizer não e mudar de atitude. Mas isso é numa realidade, não numa fantasia. Por isso que ele falou do príncipe, da princesa, que realmente não existe essa pessoa perfeita, esse esposo perfeito, essa esposa perfeita. Não existe essas pessoas perfeitas. Existem pessoas em processo de amadurecimento e vão sempre mostrar sinais de imperfeição. E você vai ter que aprender a lidar com os sinais dela e nunca perder a sua identidade como indivíduo, como pessoa que Deus criou espiritualmente, como uma pessoa que Deus ama, que Deus quer cuidar, que Deus quer que continue essa dependência e poder lidar com esses relacionamentos sem esquecer-se do amor por si mesmo, para poder lidar com a sua vida emocional. Então a projeção, uma falsa esperança e uma projeção na ilusão é uma coisa muito perigosa, porque gera dependência. É uma pessoa que provavelmente vai estar escrava de dependência emocional. Ela tem que ter uma realidade diante dela e entender que a identidade dela primeiro não é emocional, é espiritual. Tem que ser baseada em Deus, no que Deus quer, no que Deus representa. Digo, na comunhão com Deus, procurar fazer as coisas nos princípios daquilo que Deus orienta ela. Depender de Deus é o primeiro propósito. Emocionalmente faz parte da necessidade dos relacionamentos humanos, mas não é o fundamental, não é o que vai ter que ser o determinante da sua vida. Não pode ser. Bem? Então foi importante que ele disse para você entender. Se você quiser continuar vivendo uma vida emocional infantilizada, então continue. Você vai viver sempre em independência emocional ou em laços emocionais, preso a uma situação e que você não vai conseguir amadurecer, vai continuar sempre infantilizado nas suas atitudes. Bem? Vamos para o segundo vídeo, só para a gente não colocar muito. É rapidinho. Vamos seguir, é bem rápido. Pode colocar. Você sabe? Como identificar pessoas manipuladoras? Eu vou ensinar isso a você agora. Vamos comigo? Eu sou Escuta um pouquinho. A questão da dependência emocional é que você tem que tomar cuidado, porque quando você se torna dependente emocional, provavelmente a outra pessoa, quando ela identifica isso, ela vai se tornar muitas vezes uma pessoa manipuladora. Ela vai ser a pessoa que vai ditar as regras na sua vida. Por isso que depender de Deus é muito melhor que depender dos homens, é o que sempre a Bíblia diz. Não espere muitas coisas dos homens, não ponha a sua confiança, tem vários versículos. Salmo 118 tem muitos versículos sobre isso. E diz: não confie nos homens, não ponha a sua esperança nos homens, nas riquezas, nos homens ricos, nas pessoas. Esteja a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. Porque quando a gente começa a ter dependência de uma pessoa, a gente começa a se tornar vulnerável a ela. Pode ser muito perigoso.
Então eu entrei nessa parte de manipulador, porque isso não é só relacionamento, é namoro, casamento, isso também é religiosidade, é igreja, é trabalho, seja o que for. Quando as pessoas percebem que você está emocionalmente fantasiando ele, vendo ele aquilo que ele não é, ou dando certo aquilo que ele está produzindo como uma imagem falsa do que ele é, para levar você aos interesses dele, então esse manipulador, você se torna uma vítima, uma pessoa ideal para ele poder manipular. É igual aquele, o 71 que está aí nas internet, né? Que pega as pessoas vulneráveis, né? Então passa-se a pandemia, então as pessoas estão sensíveis, então ele começa a criar assunto na internet que sensibiliza, e aquele que aponta que está fragilizado, que está com problemas emocionais e que começa a pôr uma esperança com aqueles falsos amores lá na internet que tem, que o cara se faz como um príncipe, como um cara bem sucedido e tal, e oferece a pessoa uma companhia, e ele vai conduzindo aquilo, ele é um manipulador, ele identifica a pessoa, gera uma dependência emocional, porque ele começa a dar uma falsa esperança, ela começa a dar fantasias, sonhos para ela, coisas fantasiosas, e ela começa a aceitar aquilo, a acreditar naquilo, e ela começa a ter dependência emocional dessa pessoa, e essa pessoa não é verdadeira às vezes. Então ele é um manipulador. O manipulador, ele vive de aparências, ele não é verdadeiro, tanto que ele não tem amor pela pessoa, na verdade, ele tem amor por si mesmo, porque ele tem amor pelos seus próprios interesses. Por isso que a dependência emocional é muito perigosa na vida das pessoas, seja fora ou dentro da igreja. Ela tem que identificar isso e procurar se esforçar para amadurecer, como ele disse, estrangular, quebrar esses vínculos, porque você não pode estar dependente do homem, você tem que entender que você tem que estar dependente de Deus e não dos homens, para que você não se torne vítimas do espírito humano manipulador. Todo ser humano tem uma capacidade de manipulação. A questão é que tem uns que desenvolvem mais isso. Como se diz, tem mais chaveco, tem mais jeito de identificar o que você precisa. Uma leitura emocional muito mais rápida, que a gente chama de inteligência emocional. E consegue identificar e manipular. Isso seja na religião, seja no que for. Mas ele só perde a força quando ele é confrontado com a verdade, com a realidade. Então quando você olha para a realidade e questiona ela, e questiona ele dentro de uma realidade e não de uma fantasia, você quebra o manipulador. E a nossa verdade tem que ser principalmente baseada na palavra de Deus, mas também questionando a atitude daquela pessoa baseada na verdade, não na fantasia. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Ela quebra essas dependências emocionais, essa busca fantasiosa ou essa esperança que não existe nas coisas que não vão mudar. A gente tem que ser real e ir para a presença de Deus e tratar a nossa realidade com Deus, porque somos primeiros seres espirituais, não emocionais. Deus não nos criou com propósito de vida emocional, Ele criou com propósito de vida espiritual, de ter relacionamento espiritual com Ele. Amém? Agora, com os homens, a gente precisa ter relacionamento emocional, mas dentro de um equilíbrio. Quando se torna imaturo, é pessoas que estão com laços emocionais, com dependência emocional. Ele começa a ter atitudes infantilizadas. É a criança buscando nas pessoas o que os pais ofereciam e que elas, na verdade, não oferecem para ele, não tem como suprir. Então se torna escravo. Então o manipulador tem que se tomar cuidado. Onde houver uma dependência emocional, provavelmente aquela pessoa, quando se trata de pessoa que você está apostando todas as fichas nela como sua princesa, o seu príncipe, pode se tornar um manipulador. Ele percebe a sua fragilidade e ele começa a se esconder dentro da verdade, do que seria a verdade. Às vezes ele está sendo aparência, não está sendo verdadeiro. E isso pode trazer sérias decepções, desilusões. Dá para entender? Então vamos primeiro identificar agora como que é um manipulador, amém? Como que ele age. Vamos lá. Do ponto de vista humano. Marque uma série psicólogo, e esse é o nós da questão. Conviver com pessoas que querem nos manipular sem a gente perceber é muito mais comum do que se pensa. É no trabalho, é na família, até no namoro e no casamento. Quem nunca descobriu que já conviveu com um manipulador?
Eu falo com quem quiser, do jeito que quiser. O problema é que normalmente quando a gente descobre já é tarde demais. E muitos estragos já foram feitos na vida, não é assim? Nenhum lhe quer que você não presta. Quanto mais você se oferece, mais eles fogem de você. Por isso, vale a pena saber como reconhecer uma pessoa manipuladora, para poder se proteger delas. Quais são as 3 características principais de uma personalidade manipuladora? A primeira característica, o poder. Tem gente que só sabe se relacionar com os outros medindo força. Você vai pra minha casa, nem que seja arrastada pelos cabelos, mas vai. Ele tende sempre a tentar persuadir a outra pessoa a fazer da forma que ele quer, porque ele precisa se sentir exercendo o poder. Tipo, se ele marcar um encontro com você, o encontro vai ser sempre no local que ele quer. O horário do cinema sempre o que ele escolher. A viagem de férias, aquela que ele sempre sonhou. Sem que você perceba, o manipulador sempre acaba fazendo tudo do jeito dele. E o pior é que muitas vezes ele até convence você de que a escolha foi sua. Mas fique ligado, não foi não. A escolha não foi sua. A segunda característica é a sedução. O manipulador normalmente é muito charmoso, muito sedutor, muito carismático e popular. Ele vai usar, por exemplo, a gentileza, a timidez, a educação, para passar a ideia de que ele é muito prestativo, confiável e qualquer outra característica que você entenda como positiva, só para obter aquilo que ele deseja. O que é importante você perceber é que essas não são qualidades que ele tem de fato, mas são sempre um papel que ele representa. Fique atento a isso. A terceira característica é a dominação. A pessoa com personalidade manipuladora é alguém que não suporta se sentir fraco. Por isso, ele tem sempre a necessidade de dominar. Então, vai ser comum numa pessoa manipuladora situações onde ela vai sempre desvalorizar o outro, porque ela precisa se sentir por cima. Claro, sempre com a finalidade de usar as pessoas para satisfazer as necessidades dela. Nesse processo de dominação, o manipulador vai usar algumas armas e você precisa ficar atento. A primeira arma, e a mais frequente, é a culpabilização. Ele vai toda hora querer se aproveitar de pequenas falhas ou remorsos que todo mundo tem e vai fazer você se sentir um lixo de pessoa. Você quer? Quanto mais você se sentir mal e culpado, mais facilmente você vai ser dominado. Essa é a lógica da coisa. Se você vive ao lado de uma pessoa que lhe culpa o tempo inteiro pelas coisas, que sempre desvaloriza tudo que você se esforça para acertar, é bom você ficar atento. Outra arma muito usada pelo manipulador é ele nunca assumir a responsabilidade. A culpa sempre será sua por tudo que der errado, evidentemente. Ele sempre só vai ser responsável pelos acertos, claro. Outra arma também dele é a mentira. Os manipuladores mentem com uma facilidade enorme. Mesmo que a mentira fique na cara, eles vão morrer negando. Porque negar o que fizeram é também uma ótima forma de manter a dominação sobre você. Outra coisa, o manipulador nunca é claro na forma de se comunicar. Sabe aquelas pessoas escorregadias que sempre deixam tudo meio vago? Pois é, gente que faz isso acaba usando essas situações depois para dizer coisas do tipo: eu expliquei para você, você sabia, você sempre erra, eu lhe avisei. É desse jeito que ele sempre vai ter a própria versão do que aconteceu. Tem gente que chega a duvidar de si mesmo e até se pergunta: será que eu fiz mesmo isso? Será que eu disse mesmo aquilo? E aí, um belo dia, você finalmente descobre que ele é um manipulador e tenta se afastar dele. Ah, mas isso não vai ser nada fácil não, viu? Ele não vai lhe deixar partir tão facilmente. É preciso ser firme e persistente para conseguir escapar. E quando você finalmente se livrar dessa pessoa, ela vai se mostrar para o mundo como perfeito e vai tentar fazer todo mundo acreditar que você é uma pessoa desequilibrada, egoísta, desonesta, invasiva e por aí vai. Eu sou uma viúva honesta, mas você é devassa, libertina. Ele vai tentar transferir para você todas as mazelas que na verdade são dele e ele não aceita. Óbvio. Se você tem vivido uma relação assim,
se ligue, pule fora. Se for alguém da sua família e não der para pular fora, pelo menos pare de sentir tanta culpa. Quando a gente entende o jogo do manipulador, a gente não cai mais na conversa dele. Fuja dessas pessoas tóxicas, mas fuja correndo. E acredite, mesmo que alguns manipuladores façam essas coisas de forma inconsciente, o doente é ele e não você. Sai dessa! Você já teve a infelicidade de passar por um manipulador na sua vida? Então, dá like nesse vídeo, compartilha com a galera, se inscreve no canal também. Outra situação, não precisa falar mais nada, mas só para entender a importância de ter essa informação. Então, a manipuladora é aquilo que Jesus veio despertando na palavra, dizendo de Mateus, falando sobre os religiosos. Eles são manipuladores. Naquela época ele falava daqueles homens do templo que usavam do poder, usavam da influência que tinham, usavam dos conceitos, da mentira para atingir os seus objetivos. Então a figura do manipulador a gente encontra na palavra de Deus também. Agora, qual a importância de você prestar atenção? Porque se você está percebendo que você é uma dependente emocional de alguém, você pode estar correndo sério risco de ser uma pessoa manipulada. E a partir do momento que você for manipulada, você pode ter um fim que não é esperado. O final pode ser muito cruel para a sua vida. Por isso que a dependência espiritual é o primeiro princípio de Deus. Ele te criou, como nós falamos, como indivíduo, que fez a imagem e semelhança, e depois ele criou alguém para você. Deu para entender o porquê de Gênesis 1? Depois ele criou para você ter relacionamento emocional, mas não para se invertir. Relacionamento emocional em primeiro lugar e depois a vida espiritual em segundo, relacionamento com Deus. É o contrário. Por quê? Os homens podem se tornar pessoas boas, bênçãos na sua vida, um homem ou uma mulher, mas pode se tornar também uma grande maldição na sua vida. Porque ele pode trazer peso, culpa, pode trazer você para dentro de uma cela, trancar você e acabar com a sua vida. Você deixar de viver por causa de uma pessoa como nós chamamos de manipulador. Que isso não é só dentro do relacionamento, como ele está dizendo. Pule fora. Quando fala pule fora, não é uma questão de abandonar o caminho de lidar com o manipulador, é apenas pular fora. Às vezes é pular fora se você está sempre percebendo que você já está preso, já está destruindo a sua vida. Talvez tenha que recomeçar isso. E se for com aquela pessoa porque se casou, talvez você vai ter que exigir dela uma mudança de comportamento. Ou você volta para dentro da cela, então, e fica com essa vida. O manipulador lá de fora dando risada, e você sempre preso, ou ele sempre preso emocionalmente com essa pessoa, e a pessoa dando risada, destruindo a vida dela, vivendo de mentiras, trazendo sempre a pessoa sentimentos de culpa, de peso, que sempre a pessoa não presta, é errada, a pessoa é o problema da vida. Então prestem bem atenção, hein? Vamos então só ver o último vídeo, para a gente finalizar. A gente vai finalizar. Oi, você sabe como identificar? Oi, você... Você já aprendeu comigo a identificar uma pessoa manipuladora. Agora eu vou mostrar para você como se livrar da influência dessa pessoa. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é o Nós da Questão. Vamos lá? Um dos recordes de audiência deste canal é o vídeo Como Identificar Manipuladores. Se você não viu ou quer ver de novo, o link está aparecendo aqui na tela, em algum lugar que eu não sei aonde, mas ele vai aparecer ou então na descrição embaixo do vídeo. Esse vídeo teve uma repercussão enorme e eu recebi uma porção de e-mails perguntando: e aí, agora que eu sei que eu estou convivendo com uma pessoa manipuladora, o que é que eu faço para me livrar ou pelo menos não ser mais influenciado por ela? É claro que existem muitas relações de manipulação.
entre pais e filhos, entre amigos, entre chefes e subordinados, e por aí vai. E quando o manipulador é a pessoa que a gente escolheu para amar? Complicado, né? Mas o mais importante você já está fazendo. Querer se livrar dessa situação. Mas a primeira atitude que eu acho a mais difícil, inclusive, é compreender que um manipulador não sente nem nunca sentiu amor por você. Independentemente do que você faça, dê ou sinta por essa pessoa, independentemente de quem você seja ou de como você se comporte, essa pessoa jamais, mas jamais mesmo, sentirá amor por você. Como viverá ela? Como pude ser tão cego? Porque jamais existe uma relação real, uma relação que houvesse troca entre vocês, porque o manipulador não consegue trocar de verdade. A relação foi sempre uma forma de você servir aos interesses e às vaidades do manipulador, mesmo que ele lhe tenha feito acreditar, e olha o que ele faz, através da sedução típica de um manipulador, que ele era a pessoa ideal que você procurava e que você era a pessoa mais especial e mais amada do planeta. Só que não é. A primeira observação é: tome consciência de que essa pessoa não é nem nunca foi quem você imaginava. Que essa relação sempre só lhe destruiu, lhe empobreceu psicologicamente. E que esse amor que ele declara nunca existiu. E não, o seu amor não vai mudar essa pessoa. O seu amor não vai tornar o manipulador uma pessoa melhor. A gente tem que derrubar algumas ideias. Como, por exemplo, a ideia de que o amor move montanhas. E, na verdade, o seu amor, ao invés de transformar o manipulador numa pessoa melhor, só vai deixar você mesma cada vez mais vulnerável às artimanhas dele. A segunda coisa é que você jamais vai encontrar uma explicação para as coisas que você viveu com o manipulador. Pare de se culpar, dizendo que a relação não deu certo por sua causa. Na verdade, você sente essa culpa porque o manipulador fez você se sentir assim. Eu sei que é difícil, mas você vai ter que passar a uma próxima etapa na sua vida sem ter as explicações racionais que você precisa e que mereceria, mas você não vai ter, porque a explicação é uma só. Os manipuladores são pessoas doentes e infelizes. Quando nos damos conta de que fomos manipulados, nós sempre, mas sempre mesmo, tendemos a achar que a falha foi nossa. Mas é exatamente assim que funciona a manipulação. O manipulador confunde a cabeça da gente e faz a gente se sentir responsável por absolutamente tudo, até por termos sido manipulados. Se existiu uma falha em você, foi estar verdadeiramente pronta para o amor. E isso, vamos combinar, não é uma falha, né? A terceira coisa é começar a perceber que mesmo sem um amor ao seu lado, você é uma pessoa forte. Sua opinião, sua forma de ver e de viver a sua vida são suficientes para você. Pare e pense em tudo o que você era capaz de fazer antes de cair nas garras do manipulador. Você tinha mais amigos, sua vida social era bem diferente, você talvez tivesse muito mais contato com seus familiares, você se divertia de um jeito bem mais interessante, enfim, você se sentia bem consigo mesmo, sorria sem medo, vivia sem medo. Saiba que tudo isso ainda está aí dentro de você, só precisa de reativação. Você não precisa de ninguém do seu lado para que você tenha valor social, muito menos para ser feliz. E nem precisa de alguém para aprovar as suas decisões, nem os rumos que você escolhe seguir. Em outras palavras, retome a confiança em você e na sua autonomia. Com absoluta certeza, o manipulador acabou com a sua autoconfiança. Então, é hora de você recomeçar. O quarto ponto é: pense que deixar o manipulador não significa necessariamente que você já tenha se separado dele. Você começa a deixar o manipulador no exato momento em que você se dá conta do que você está vivendo ao lado dessa pessoa. O simples fato de você ter buscado esse vídeo aqui comigo provavelmente significa que você já se deu conta de coisas como: essa relação que eu vivo não é normal, ou então esse sofrimento não deveria existir entre pessoas que se amam de verdade, e não deveria mesmo. O quinto ponto é: permita-se sentir sua raiva. Compreenda que você foi vítima de uma violência.
Porque ser manipulado é algo psicologicamente muito ruim, muito violento. E você nunca pôde expressar isso antes. E expressar sua raiva não significa nem destruir, nem atacar ninguém. Significa conectar-se com os seus sentimentos para se proteger das investidas psicológicas do manipulador. Porque ele sempre lhe fez acreditar em coisas do tipo: é você que é uma má pessoa, é você que é revoltada, é você que é descontrolada. Bota pro pão, carne louca! Mesmo inconscientemente, você sempre esteve tentando se defender das ideias do manipulador. E a sua raiva sempre foi uma arma para você tentar manter o seu equilíbrio mental. Acontece que nesse jogo você acabou se calando e desconectando a própria raiva porque você tinha medo de se sentir culpada por tudo que estava acontecendo, por tudo que você estava vivendo. Tem pessoas que sofrem esse tipo de abuso e começam a se fazer mal física ou psicologicamente. Tenha atenção com isso. Será que você não está fazendo isso com você? O sexto ponto: seja tolerante com você. Existem muitas pessoas que tentam se livrar do manipulador, mas acabam voltando para ele. Não se censure, nem se condene por isso. Mesmo que você já tenha voltado 1, 2, 3 vezes para a mesma situação, mesmo que as pessoas, seus amigos, lhe recriminem, você está tentando escapar. Tenha paciência com você e compreenda que a cada retorno seu para essa situação, a cada recaída, você volta um pouco mais forte e, portanto, mais livre, mais independente. E o cérebro do ponto é: você pode recomeçar a sua vida sim, e pode recomeçar ao lado de alguém que verdadeiramente ame você e que você ame. Nem todas as pessoas do mundo são manipuladoras. E as coisas que deram erradas nessa sua relação não aconteceram por culpa sua. Acredite, não foi. Você é e sempre foi uma pessoa disponível para amar. O manipulador é quem é o grande erro dessa história. Coloque ele no lugar onde ele deveria ter ficado desde o início. Longe, mas muito longe de você. Longe da sua vida. Esquecido nos porões do seu passado. Você nasceu para vencer e ser feliz. Então respire fundo. Livre-se desse manipulador que vem enlouquecendo. Recomece sua trajetória. Você pode. Faça isso agora. Eu espero honestamente. Aí você pode estar se perguntando: o que tem a ver essa ministração com essa questão? Pode dar, vamos finalizar com esse ensino de hoje. É exatamente porque as nossas dependências emocionais, nós temos que entender que temos que cuidar dela, a questão da vida emocional, para não gerar dependência nas pessoas. Porque a Bíblia ela enfatiza em vários versículos, em vários pontos da Bíblia, que não esperarmos dos homens. A nossa esperança não pode estar firmada nos homens. Maldito é o homem que confia no homem. Existem vários versículos bíblicos que dizem que aquele que depende põe a sua expectativa, a sua esperança nos homens, ele sofre sérias decepções. Porque o relacionamento que Deus firmou da sua vida emocional com uma outra pessoa, com o seu trabalho, seja do que for, é para que haja equilíbrio, para que você também se tornasse firmada a sua identidade como ser humano, para você se identificasse com a sua espécie, mas não para que aquela espécie te dominasse. Deus disse que deu o homem e a mulher todas as coisas na terra para governar, para eles administrarem juntos, mas uma coisa que ele não deu foi controle um sobre o outro. Então o manipulador é a figura da pessoa que vai começar a se manifestar caso você comece a mostrar dependência emocional para ela, onde a sua expectativa, onde a sua esperança, onde o seu sonho está voltado apenas em que se ela fizer, se ela mudar, eu vou ser feliz. A sua felicidade primeiro tem que estar dentro de você, em Deus. Hein? Veja só o que diz no versículo de Mateus, eu até separei aqui, que diz Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Primeiro, relacionamento, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Essa é a primeira dependência que você deve ter, é espiritual com Deus. No versículo 38 de Mateus 22, está dizendo: esse é o primeiro e maior mandamento. Mas no 39 ele diz: e o segundo importância é parecido, ame ao seu próximo como a si mesmo.
Amarás o teu Deus de toda a sua mente, coração, ser, mas ao teu próximo como primeiro você se ama. Então Deus constituiu o relacionamento para suprir uma necessidade de solidão que haveria no homem por causa da falta de alguém na sua espécie para se comunicar, para se relacionar. E ali começou a iniciar o processo da existência do que se chamamos de emoção, que é o sentir dos pensamentos, a vida emocional. Mas ele não criou isso para você se tornar dependente disso. Ele criou para que você se tornasse feliz, satisfeito, a sua vida, a sua identidade como um ser humano pudesse se afirmar no outro. Eu fazendo ela feliz, ela sentindo uma mulher feliz, e ele sentindo como um homem feliz, e todos se sentindo completos, e não para se tornar dependentes. Então ele diz que se você não quer se tornar independente, comece a entender o que diz em Mateus 22, 37. Esse é o princípio, o primeiro relacionamento firmado tem que ser com Deus. A sua dependência tem que estar em Deus e não nos homens. Quebre. Agora, se nós temos que se voltar para o relacionamento, é uma necessidade humana, relacionamento com as pessoas, então ele diz o seguinte: trate, é a palavra de Deus, dizendo, trate então o seu relacionamento com as pessoas, primeiro nesse contexto do que se trata da carência do amor, né? As pessoas buscam o suprimento da sua vida emocional, de sentir amar. Então, no que se trata do amor, primeiro ele diz, ame as pessoas primeiro como você se ama. Aprenda a se amar, aprenda a se ver, o valor que você tem para Deus, o valor que você tem, o que você é capaz, o que você se tornou, aquilo que você tem como valores. Comece a se amar e se cuidar, e se há algo fora do lugar, comece a cuidar da sua saúde, comece a cuidar da sua vida psicológica. Não deixe uma pessoa controlar isso por você. Não deixe a sua felicidade estar baseada naquela pessoa humana. A sua felicidade tem que estar baseada primeiro em Deus, e depois em você se sentir bem com a vida e com Deus, e depois com as pessoas da parte dele. Ele disse amar as pessoas como você se ama. Então, se você não se ama, como que você vai amar as pessoas? Como que você vai suprir a necessidade daquela pessoa emocional se você não se ama? Então, se você não se ama e quer entrar no relacionamento com pessoas, relacionamento emocional, e você mostrar fragilidade como uma pessoa dependente emocionalmente dela, você vai estar criando um manipulador, ou permitindo às vezes que se manifeste um manipulador na sua vida. E esse manipulador pode trazer muitas destruição na sua vida, porque ele pode trazer, principalmente se você vê em tudo aquilo que aquele psicólogo foi colocando, veio trazer principalmente a principal característica, o sentimento de culpa. Isso que os religiosos trazem, tentando trazer através dos rituais, sentimentos de culpa. Porque Jesus veio remover a culpa, trazendo perdão dos seus pecados, trazer novos valores que Deus pensa a seu respeito. Mas Satanás é o maior dos manipuladores. Ele luta até os dias de hoje para aprisionar, assim como o manipulador faz, impondo medo, trazendo um pensamento, trazendo mentira, trazendo sentimentos de valores daquilo que você não é, trazendo culpa de que você vive dessa forma, o seu casamento, ou sua família, ou seu trabalho está desse jeito, por sua culpa, porque você não sabe fazer as coisas, porque você não é tão inteligente assim, usando de mentira, é característica de Satanás, do caráter de Satanás. Então tem que tomar cuidado. Então, se você quer começar a ser feliz, vou parar aqui. Comece a entender a importância. Deus criou o relacionamento, homem e mulher. Ele criou a mulher para completar essa questão da solidão do homem e firmar ele como ser humano da mesma espécie, mas não para ser dependente emocional. Então, vamos começar a tratar a nossa vida de relacionamento humano. Então, comece a entender que primeira atitude que deve estar bem estabelecida é a sua vida espiritual. É o amor a Deus acima de todas as coisas. Ele diz, em todo o teu ser, em todo o teu pensamento, em toda uma entrega total a Deus. É confiar que Ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões, que você não precisa de que aquele ou aquela venha a ser o ponto determinante para a sua felicidade, ou daquilo que você precisa ser, ou daquilo que você precisa se tornar para ser feliz. É Deus que vai te dar essa escolha, é a presença do Espírito Santo na tua vida que vai te fazer feliz e completo. E se você quer amar alguém, verdadeiramente ajudar aquela pessoa a ser feliz, comece a se amar. Comece primeiro a se dar valor. Comece a ver uma pessoa feliz, para depois você poder ajudar uma pessoa a construir uma imagem de felicidade. Bom,
Então, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé para a gente orar. Bom, deixa eu só falar um negócio. Pode ser. Pastor estava falando sobre os pais, né? Que os nossos pais não ensinaram a gente, né? Então a palavra está falando, ensina a criança o caminho que deve andar. O que não aconteceu com a gente, né? Muitas vezes. Porque se desde os nossos pais ensinassem, né? Nos ensinassem o caminho, né? Que ensina o caminho à criança. Se a gente já dependesse de Deus, e vem dos nossos pais essa dependência, seria mais fácil hoje em dia. A gente ia depender de Deus, a gente ia fugir desses manipuladores, ia buscar em Deus a verdade, né? Deus mostra pra gente a verdade. Então, tudo que o pastor falou, né, sobre os pais, né, que não foram ensinados, né, que não teve ensinamento da dependência de Deus, mas está na palavra. Desde aquela época, né, ensine a criança. Em Provérbios. Está escrito. Não, peraí, tem Provérbios. Está aqui. Nossa, eu parei. Mais um momento. É que foi rápido, achei que não ia falar. Mas em Provérbios está escrito: ensina a criança o caminho que deve andar. Quando ela crescer, não esquece disso. Então, se ela espelhar nos pais que são dependentes de Deus, elas vão ser criadas assim, e os filhos, né, de geração em geração serão bênçãos. Não é verdade? E tudo isso que o pastor ensinou já seria mais fácil, até para nós, né? A gente tinha passado muitas fases, né? Mas tinha que ter evitado muita coisa. Amém? É só isso, né? Glória a Deus. Só quero dizer para vocês assim, que uma criança pequena de colo, ela depende fisicamente dos pais, fisiologicamente. Não estou dizendo que uma criança nunca vai ser dependente, ela é dependente dos pais fisiologicamente. Ela só é dependente das pessoas emocionalmente quando ela começa a adquirir consciência. Então, quando ela começa a adquirir, sei lá, 5, 6 anos, porque tem criança com 6 anos que tem uma intelectualidade muito grande, né? E começa a absorver coisas que você fala, que você é incrível, mas não entende essas coisas, porque ela começa a ter um estado de consciência. Então, quando começa a ter um estado de consciência, já é o momento de começar a trabalhar sobre questões espirituais, e começar a ensinar a ela sobre o que é Deus, o que Deus espera dela, dependência espiritual. Aí talvez você vai estar evitando um monte de problemas. A boa parte dos moleques presos hoje é falta de Deus, é falta da presença, da orientação de uma vida com Deus. Não tem propósito na vida deles, não tem vida espiritual, é um vazio, um vácuo na alma deles que eles tentam preencher com a matéria, com dinheiro, com tênis, com carro, e continue, é insaciável isso, porque viveram e não aprenderam outra perspectiva da vida, não ser a vida dos bens materiais, de relacionamentos sexuais, e não de uma vida com Deus. Por isso que o Senhor está despertando. Vida, dependência emocional é muito perigosa em todos os sentidos. Seja na igreja, seja com líder, seja no trabalho, seja o que for. Você pode admirar as pessoas, você pode achar ela fantástica, mas não se deixe manipular por elas. Procure, quando a gente não se deixa manipular, quando a gente põe a nossa realidade diante de Deus, diante dos nossos olhos, também, na verdade diante dos nossos olhos, e não simplesmente deixando se levar pelas pessoas. Se eu tenho que amar ela, me importar com ela, primeiro tem que saber também como eu estou me tratando. Se aquela pessoa está me arrastando com as suas ideologias ou com seus pensamentos errados, está me causando destruição daquilo que eu sou, esse relacionamento não deve ser mantido, isso tem que ser corrigido, ou abandonado, porque a sua vida emocional vai começar a comprometer a verdadeiro propósito, que é a sua individualidade, que é a sua dependência espiritual de Deus. Você vai começar a se autodestruir como pessoa, e você vai começar a ter problema com a sua vida espiritual, quando Deus começar a querer tratar com você. Então começa a se libertar. Então, se há alguma dependência emocional, entenda que você precisa se libertar. E se você tiver uma experiência e perceber a presença de manipulação, comece a buscar a Deus para tratar isso. Não se deixe dominar